Graça e paz, tudo bem com você? E aí, esse ano vai? Os 66 livros da Bíblia, ler em um ano? Vamos começar então, hoje, esse vídeo, falando sobre o livro de Gênesis. Quem que escreveu esse livro? Quem estava lá para escrever? Quem que anotou tudo? Como que foi? Muita gente pode se perguntar, mas eu não vou responder sozinho, você vai me falar. Quem você acha que escreveu o livro de Gênesis? 2 segundos para você responder. 1, 2. Isso mesmo, se você falou que foi Moisés, você acertou. Os teólogos atribuem, o livro de Gênesis, a autoria a Moisés, e ele teria redigido o livro de Gênesis por volta do século 15 ou 18 a.C., durante o período do Êxodo. Mas como que se manteve tão vivo, tantos detalhes, né? Então, a tradição oral era muito presente antes de começar a ter a escrita. Então, iam passando as histórias de pai para filho através da tradição oral. E também a inspiração divina a Moisés para ler e escrever esse princípio, né? Como que as coisas aconteceram, que é o que acontece lá no livro de Gênesis. Por que se chamar Gênesis? Cada livro da Bíblia tem um porquê de ter aquele nome. E com Gênesis não seria diferente. Gênesis significa origem ou começo. E isso reflete realmente o que é o livro de Gênesis, porque ele vai falar sobre o começo de todas as coisas, o começo, a criação, o pecado original. E aí eu quero trazer aqui com você a estrutura desse livro para ficar bem claro na sua mente, para que quando você abrir as páginas, você possa entender e absorver tudo bonitinho. Vamos lá então. A primeira divisão do livro de Gênesis é os princípios universais. Do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai conhecer a criação, como Deus criou, que é a base para todos nós. A criação do mundo, como que nós surgimos, como que surgiu todas as coisas. E aí vai falar sobre a queda do homem no capítulo 3, como o pecado entrou no mundo. Aquela queda, aquela ruptura do relacionamento, da intimidade. O dilúvio lá em Noé, eu acho que você sabe. E outro fato muito importante, que é a Torre de Babel, que encerra ali no capítulo 11. E aí a gente vai para a segunda parte do livro de Gênesis, que ele vai fazer descrição ali da história dos patriarcas. Porque como o povo de Deus começou a surgir enquanto povo, enquanto nação, e surgiu lá com Abraão. Então vai começar no capítulo 12 com Abraão até o capítulo 25. É toda essa trajetória, as histórias de Abraão, de quando ele saiu da terra dele, da parentela e tudo mais. E no capítulo 26 já vai falar de Isaac. Então Isaac já nasceu, Isaac já era o patriarca da família. E depois, no capítulo 27 ao 36, vai narrar a história de Jacó. Talvez você se pergunte, poxa, mas Isaac só tem um capítulozinho na Bíblia. Ele deu um capítulozinho na Bíblia, mas é um elo muito importante entre a história de Abraão e Jacó. Isaac está ali e ele demonstra essa importância do cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão, que resultou em todos nós. Então, depois ali de Jacó, que acaba no capítulo 36, começa José do Egito. Quem assistiu lá a novela na Record conhece, né? Então, tem o José do Egito, que começa no capítulo 37 até o 50. Mas vamos lá! Você entendeu a estrutura do livro de Gênesis, mas uma pergunta para você. O livro de Gênesis já fala de Jesus? Será? Eu vou te responder. Fala de Jesus. Porque lá no livro de Gênesis já começava, Deus já mostrava o que ele tinha para a humanidade, desde a queda do homem, quando houve essa ruptura de relacionamentos, Deus ele não foi criando um plano B para as coisas, Deus ele já tinha o plano completo, então já fala de Jesus. Eu vou te falar onde fala de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz à serpente assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Realmente, Deus colocou inimizade entre a mulher e a cobra. Eu não gosto. Acredito que se você é mulher e está ouvindo esse vídeo também não. Mas aqui já fala de Jesus, porque a descendência da mulher
pisará, né, na serpente, é que revela Jesus quando ele pisar na cabeça de Satanás e falar, e ele lhe ferirá o calcanhar, porque Jesus teve uma morte sacrificial na cruz por nós. Então, queridos, já fala de Jesus no livro de Gênesis. Outra coisa, essa profecia nós chamamos de proto-evangelho, que é o primeiro evangelho que descreve a descendência de mulher através de Jesus e esse poder redentor de Jesus na cruz para nos salvar e para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então, o livro de Gênesis, além de narrar toda essa história, se a gente ficar com os olhos bem abertos, a gente vai entender Jesus já lá no livro de Gênesis. Outra coisa também muito legal que aponta para Jesus é o primeiro sacrifício. Quando o homem e a mulher eles pecam, e aí eles se escondem de Deus, porque eles viram que eles estavam nus. E aí o que Deus faz lá? Mata o animal, e com a pele do animal faz roupas para Adão e para Eva. Então o animal teve que ser morto. Teve que ser morto para que Adão e Eva pudessem se apresentar diante de Deus. Por vergonha, por medo da mudez deles. E Jesus, ele foi o último cordeiro a ser morto em sacrifício por nós e pelos nossos pecados. Então, queridos, é muita coisa linda em Gênesis para nós percebermos. Outra coisa, um negócio assim, diferenciado. No livro de Gênesis vai citar as primeiras profissões. Qual você acha que são as primeiras profissões na Bíblia? Vamos lá, 2 segundos também. 1, 2. Se você falou que as primeiras profissões foram as de Caim e Abel, pastor de ovelhas e agricultor. Olha só que bênção. Então, Gênesis vai escrever as primeiras profissões, descrever também a música. A música já estava presente lá no livro de Gênesis. Então, abra o seu coração, os seus olhos, para ver a riqueza deste livro. Ele não é só narração de uma história, uma continuidade, mas ele também revela o poder redentor de Jesus na cruz por nós. E também revela o relacionamento entre Deus e os homens. Porque se você, ao ler Gênesis, você vai perceber que Deus ele tem esse desejo de ter esse relacionamento íntimo, de falar face a face. Deus, ele vinha e toda viração do dia se encontrava com Adão e Eva no jardim. Eles tinham conversas íntimas, eles falavam sobre tudo. Não consigo às vezes dimensionar talvez o que eles conversavam, mas a Bíblia fala que ele estava com eles toda viração do dia. E lá em Abraão, Deus ele falava face a face com Abraão. Olha só que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, como que é esse relacionamento entre Deus e Jacó, entre Deus e José. Meu Deus, José, que história linda de José, que história de redenção. E também, queridos, José aponta para Jesus. Se você ler atentamente as histórias de José, você vai ver que José, alguns teólogos consideram José como tipo de Cristo, porque José foi usado para trazer redenção ao povo durante uma época de fome, de grande escassez. E José sofreu, José foi humilhado, José foi vendido, José foi rejeitado pelos seus, assim como Cristo foi. Consegue perceber? Eu espero que sim. E que essa leitura possa trazer muita paz ao seu coração e Deus continue a se revelar em cada detalhe na sua vida. E também, assim como no livro de Gênesis, nós aprendemos alguns nomes de Deus, como Elohim, Yahvé, que Elohim ele significa o Criador, Yahvé o Senhor, e realmente esses nomes têm um sentido. Por quê? Porque quando você chama Deus de Elohim lá na Bíblia, Elohim, na verdade é aquilo realmente que a pessoa quer dizer, o Deus Criador. Ele enxerga Deus como Deus Criador. Quando chama de Yahvé, e enfatiza de fato esse relacionamento com Deus, Yahvé, o Deus Senhor. Então, assim como eles também conheciam a Deus, os aspectos de Deus, o Deus Criador, o Deus que é o Senhor, que você também possa conhecer muito mais a Deus ao ler este livro. Deus te abençoe poderosamente. Fica com Ele, em nome de Jesus.